que assim a gente possa levar o espiritismo mais adiante. Vamos agora com a participação de Fernando Carvalho Rosa, do Núcleo Espírita Humberto de Campos, de Pedralva, Minas Gerais, trazer para nós a análise da formação do movimento espírita na cidade de Pedralva. Fernando, por gentileza, vou abrir aqui a apresentação, ou melhor, vou compartilhar a apresentação com vocês. E ele vai dando as instruções para a apresentação compartilhar. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando, sou membro do Núcleo Espírita Humberto de Campos, aqui de Pedralva, sul de Minas. A princípio, esse artigo eu escrevi em 2015 para o cronista daquele ano. Eu não tive tempo hábil para apresentar ele da forma que eu queria, porque tinha muitos participantes. E por sugestão do Carlos Gomes, ele sugeriu que eu apresentasse para este ano. Então, esse que eu vou aqui apresentar para vocês. Bem, como objetivo desse artigo, eu quis fazer uma comparação com a ascensão do Núcleo Humberto de Campos, comparando ele com a história do espiritismo aqui no Brasil. E mais adiante vocês vão ver como os dados eles batem, né? Como se toda casa espírita tivesse o mesmo procedimento para crescer, para chegar no seu ápice. Sei que para muitos aqui, todo mundo está bem careca de saber, mas a gente tem que contextualizar um pouco, né? O que vem a ser um centro espírita. São núcleos de estudos, escola de formação espiritual, né, que trabalha com espírita, vai dar ênfase ao atendimento fraternal e todos que buscam orientação no aspecto moral. O centro espírita é um hospital, né, que recebe todos os irmãos, necessitados ou não, ter oportunidade de refazimento físico, moral e espiritual, muito em função que é uma doutrina que oferece muito estudo, uma doutrina de caráter filosófico e científico. O centro espírita também é um centro de serviço ao próximo, né? Que atua ativamente na caridade, e tanto no plano humano como no espiritual, com a premissa de ensinamento evangélico, baseado no Evangelho de Cristo. É uma entidade, né, que só voltam para mim atrás aí, isso. A entidade garante que o intercâmbio espiritual confere ao encarnado, né, informações sobre a vida espiritual. A gente tem bastante literatura sobre fortalecimento da fé. Caso a gente pode incluir a reforma íntima nesse item aí. Esclarecimento sobre encarnados e desencarnados, recebimento de amparo dos benfeitores espirituais, consolidação de amizades entre os encarnados e desencarnados, cooperação de preparo para reencarnação e desencarnação. Então, a gente começa já a contextualizar o que eu propus para esse artigo aqui. A gente tem que entender que a tradição brasileira no trato da religião favoreceu a entrada da doutrina espírita. A gente é um país miscigenado, a gente tem povos indígenas, a gente tem o africano, então a gente tem várias raças, a gente tem várias culturas, e isso favoreceu a entrada do espiritismo aqui no país. Bem, o espiritismo no Brasil vem alargando
inserção social devido ao seu investimento no campo literário. Isso é muito interessante, a gente pensar que é uma doutrina que tem uma vasta literatura. Isso atrai as pessoas, instiga a curiosidade, né? E claro, a doutrina também ela tem um papel fundamental na caridade, né? Isso é uma coisa unânime até de pessoas de outras religiões. Eles reconhecem esse papel da caridade do espiritismo. Isso também tem atraído bastante gente para a doutrina, né? A gente tem que entender que é o seguinte: história da religiosidade do Brasil, o brasileiro ele não possui hábitos religiosos, vamos dizer assim, como o europeu. E isso favoreceu também do espiritismo ou outras religiões ou outras doutrinas, né? Muito diversificado aqui no país. São diversas culturas, então você não tem uma tradição específica para uma religião. A modernização, a gente pode dizer mais precisamente ali século XIX, ela, ela causou uma ruptura, vamos dizer assim, em partes na religião católica, né? A religião até sofreu uma crise por conta disso, e isso favoreceu a entrada do espiritismo também. Fernando, se precisar que eu acelere adiante alguma coisa, só me falando, tá? Vou Tá? passando aqui. Tudo bem. E tem, por ser uma população também que é diversificada de culturas e crenças, sempre houve vamos dizer assim, um olhar específico para o sobrenatural. Facilitou também a entrada da doutrina aqui, já que a gente está trabalhando aqui com espiritualidade. Então, vamos dizer assim que os aspectos do catolicismo daqui do Brasil, ele definiu o perfil religioso do kardecismo brasileiro, vamos dizer assim, o que difere do kardecismo europeu, que tem um caráter mais científico, né? E o Chico Xavier foi peça-chave nesse movimento, né? Com seu papel da caridade, sua popularidade, ele ajudou a alavancar o país. Então, a gente tem que pensar assim que os núcleos espíritas, geralmente, eles foram desenvolvidos em grupos familiares, pequenos grupos, né? Grupos bem coesos, com pessoas unidas, a fim de fazer acontecer, né? Então, por essas condições mais simples, a gente nota que os núcleos eles começaram com um espaço simples, modesto, que é fundo de garagem, é um galpão que aluga do senhor do lado, e é assim que ele vai crescendo, ele vai se modificando com o tempo. Isso tá bem explícito na literatura. Isso. Então, eu utilizei o método da seguinte maneira: eu utilizei uma revisão bibliográfica, né? Eu peguei livros, revistas, dissertações, para poder comparar esses dados, históricas, né? Eu utilizei também 3 entrevistados que participaram ativamente da ascensão do núcleo espírita aqui perto de Campos, e eu peguei as datas de presença
poder tirar uma média anual das presenças para poder produzir um gráfico, né? Mais adiante eu vou mostrar o porquê que eu utilizei disso. Bem, de acordo com as entrevistas, aqui eu vou ter que ler mais um pouco, porque agora vai ser uma sequência de entrevistados aqui, eu vou ter que ler um pouco, né? De acordo com o entrevistado 3, foi sempre um empréstimo, nós começamos a casa num sítio, depois ficou difícil das pessoas irem lá. Depois fomos para uma sala de uma prima, ela era dentista e fazíamos reuniões por lá. Depois a gente abriu uma porta de um cômodo e em seguida passamos a fazer reuniões na casa do senhor Antônio Fortes. O núcleo ficou alguns anos inativo, retornando no endereço atual. No momento ainda estamos com uma sede emprestada, mas já almejando arrecadar fundos para uma sede própria, pois já ganhamos um terreno. Então, vocês percebam aí que começou bem humilde, né? Isso já lá nos primórdios do cristianismo, copiando essa tradição, né? Segundo o entrevistado, o núcleo espírita Humberto de Campos formou-se a partir do auxílio de outro núcleo espírita, claro, com um núcleo espírita já consolidado, ele vai auxiliar na formação do outro. Segundo o entrevistado 1, nós fomos procurados pelo senhor Antônio, do SIAC, de Itajubá. A intenção era tomar contato com os princípios da doutrina espírita. O princípio era somente eu quem dava as orientações. Depois formamos um grupo do SIAC. Fizemos uma escala e semanalmente passamos a fazer reuniões que obedeciam uma programação. Aí está a primeira formação do núcleo Humberto de Campos, no seu primórdio, né? A instalação simples, e já com os membros do SIAC ali para poder ajudar na condução das regiões, das reuniões e dos estudos. Bem, a doutrina ela não preza somente de uma construção física adequada às necessidades, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual que confere legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Eu estou começando a comparar com a revisão bibliográfica já. Também destaco a importância da simplicidade de um núcleo espírita, bem como a coerência de núcleos formados a partir de grupos familiares e amigos. Perfeito. Primeiramente, as casas espíritas devem aplicar em suas construções o básico para o estudo, pois nada adianta de tecnologia de ponta e objetos de arte para ostentação. Fato. Isso aí é desde o tempo dos apóstolos e veio crescendo isso aí, seguindo essa tradição. Olha lá, bem simples, uma mesinha para estudo, uma bibliotequinha, nada mais do que isso. E um cômodo simples, um espaço pequeno. Para o entrevistado 3, além da ajuda do SIAC, que foi fundamental na fundação, o núcleo ainda contou com a ajuda do Núcleo Espírita Amor e Caridade Sarritense, SIAC, Santa Rita de Sapucaí, e logo depois o Lar Espírita Mãos de Amor, o Lema, em Santa Rita. Segundo Pires, os núcleos espíritas, em sua maioria, sempre são ajudados por outros durante a sua fundação. Foi o que aconteceu com o nosso aqui, né? O entrevistado 2 faz o seguinte relato do início do núcleo espírita de Pedralva. Foi desenvolvendo de forma familiar, pequeno e crescendo continuamente com o tempo, né? O amadurecimento do grupo traz consigo a necessidade de se criar algum trabalho voltado para a assistência à comunidade. Foi relatado pelos entrevistados 2 e 3. Primeiras atividades do núcleo com a comunidade resumiu-se em visitas esporádicas ao asilo, ganhando hoje visitas quinzenais. Então, é uma evolução crescente, né? Afirma que, à medida em que o trabalho vai se ampliando, surge a necessidade de se transferir um espaço maior e mais adequado, surgindo a necessidade de fundação de uma entidade jurídica legalmente constituída como regra geral de um centro espírita. Nesse contexto, o entrevistado 2 foi curto e enfático, concordando com o autor citado acima.
Com o tempo, conseguimos adaptar as nossas reuniões na nossa garagem e formar uma diretoria, a qual deu um bom alento e respaldo jurídico aos trabalhos. Está batendo com a literatura. Para o entrevistado 1, a casa naturalmente evoluiu desde sua fundação até os dias atuais. É um processo natural. Promove alguns eventos e é uma instituição sempre presente. A evolução se faz presente nas palavras do entrevistado 3. Houve uma evolução muito grande, começamos com reuniões de estudo uma vez por semana. Isso se deu por muito tempo. Depois, o núcleo paralisou seus trabalhos por alguns anos por falta de participantes. Retornando os estudos, foram se ampliando e começamos a evangelização infantil. Depois de algum tempo, começamos com oficinas de pintura, artesanato e costura para a população. Em 2013, através do e-mail, estreitamos laços com os integrantes do NEFA, de Itajubá, que nos ajudou a instaurarmos a Mocidade Espírita em Pedral. Começamos a participar dos encontros de mocidade itinerantes e tivemos acesso a vários cursos. Agora, no aspecto de aceitação, não teve muita, vamos dizer assim, uma certa desconfiança por parte da população, assim, mas isso é como eu falei, a história do Espiritismo no Brasil não nos deixa mentir, né, que a doutrina ela foi muito bem aceita no país e aqui em Pedrópolis não seria diferente ou qualquer outra cidade. As dificuldades ainda hoje em todas as casas espíritas são as mesmas. Você vê que não é preconceito, não é pessoas de outras religiões. As dificuldades são no próprio espírita, muito em função da assiduidade e da responsabilidade. Né? Então, a afirmação corresponde ao gráfico aqui que eu vou apresentar, vou explicar para vocês. Eu consegui pegar as datas do ano de 2010 a 2015, que foram anos mais regulares de participantes, daí eu consegui fazer essa média. A gente pode ver, por exemplo, que teve uma ascensão em 2010, depois teve uma queda brusca em 2011, subiu de novo em 2012, teve uma quedinha em 2013 e desceu bem em 2014. Depois, em 2015, subiu de uma vez. Isso explica por quê. Muito em função das atividades do papel da caridade, né? Que isso vai despertando na população o interesse para eles quererem participar das reuniões. Vale lembrar que o Núcleo Espírita Humberto de Campos foi inativo durante 9 anos, né? Justamente pela falta de continuidade e assiduidade dos participantes. Os anos de 2000 e 2009 marcam a inatividade e o reinício das atividades, respectivamente. Olha lá, eu explico. Optou-se para o gráfico apresentação de dados contínuos correspondente aos anos de 2010 a 2015. Né? Embora a figura demonstre uma oscilação, lá, oscila de um ano para o outro, há uma pequena ascendência da curva de 2014 a 2015. Olha lá, muito em função das atividades ultimamente promovidas pelo núcleo, conforme já explicado pelo entrevistado 3. Para Pires, as pessoas que temem o espiritismo não conhecem a doutrina. O horror diante do perigo de mudarem de posição diante da vida e do mundo. O desconhecimento do espiritismo por parte dos seus adversários tem sido um problema desde os tempos de Kardec. Segundo o entrevistado 3, não aconteceram manifestações contra a doutrina aqui. Alguns olhavam torto, outros tinham o pé atrás. Entretanto, a relação tornou-se respeitosa por haver o reconhecimento das pessoas, a boa conduta da proposta de caridade da doutrina, de acordo com o entrevistado 2. Participantes do núcleo Espírito Humberto de Campos são vistos com bons olhos devido às ações sociais promovidas. Para os entrevistados, não houve reações abertas da Igreja Católica contra o núcleo espírita, confirmando as atitudes comportamentais históricas da população brasileira,
relatadas nas obras de Machado, Spínola, Paul e Fernandes. Como eu falei lá atrás, pelo histórico do advento do espiritismo no país. Não houve problema da igreja, não houve manifestação de outras religiões contra a doutrina espírita. Mesmo com uma sociedade tradicionalmente católica, segundo o entrevistado 1, alguns, às vezes, compareciam às reuniões por curiosidade, enquanto outros, por medo do desconhecido ou preconceito, atravessavam a rua para não passar em frente à entrada do núcleo, conforme palavras do entrevistado 3. Em pesquisas proferidas por Moraes Júnior, há pouca percepção das pessoas em relação à casa espírita, bem como o seu papel social nas cidades brasileiras. O mesmo autor ainda cita um trecho de resposta a uma questão formulada em debate realizado com Divaldo Franco, em 1980, indagado a respeito da atuação formadora da Casa Espírita sobre o ambiente social ao seu redor. Divaldo respondeu: se tivermos a presunção de mudar o meio social de imediato, nós falharemos nas nossas metas, porque o nosso objetivo é criar as bases de um mundo feliz, partindo da transformação moral do homem, conforme propôs o codificador. Para finalizar, o Núcleo Espírita Humberto de Campos vem consolidando o seu papel fundamental na caridade. Ao fato, vem aos poucos fomentando o movimento espírita na cidade, embora ainda haja oscilações e pouca assiduidade dos frequentadores. Então, a gente enfrenta esse problema da assiduidade ainda. A casa atualmente se dá ao luxo de resistir a essas intempéries presidenciais passadas, pois há um pequeno grupo fiel, né, participativo em reuniões e qualificado para prestarem os serviços necessários ao que preza para os trabalhos em prol da comunidade. Hoje eu estou apresentando esse artigo aqui, vem muito disso, né? A gente tem um núcleo fiel e a gente tenta participar e aprender de todas as maneiras possíveis, né? O núcleo hoje conta com parcerias das casas espirituais, como eu já falei, da região, dos conselhos, né? E, embora a tradição religiosa pedrobense seja católica, não muda, né? Caracteriza por uma sociedade cristã diversa, tanto que, inclusive, a ascensão protestante aqui, que cresceu muito nos últimos 10 anos, o que prova o laicismo do país, né? É um país aberto e respeitoso quanto à liberdade e à forma como a pessoa queira escolher sua religião, cultuar suas crenças. Muito bem, gente. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. E agradeço a todos aí pela participação. E essa iniciativa, para mim, ela é sensacional. Eu acho que é assim que a gente consegue chegar nas pessoas, passando uma ideia diferente da doutrina espírita, através da ciência. Muito obrigado.